Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de planilhas interativas e contribuição na área de segurança do trabalho. Meu nome é Islanda, sou engenheiro de segurança do trabalho e resolvi gravar esse vídeo hoje para vocês falando um pouquinho sobre equipamento de proteção individual. O pessoal tem muita dificuldade às vezes em questão de falar um pouquinho sobre equipamento de proteção individual, de alguns itens, às vezes, de equipamento que estão já há um tempo comprado, no xerifado, ou às vezes a própria descrição do equipamento, qual equipamento melhor para mim aí, fornecer para o meu trabalhador, para que com ele consiga aí, ter um trabalho mais saudável, e ter uma exposição menor, porque o equipamento ele vai minimizar essa exposição. Então eu resolvi gravar esse treinamento que pode ser utilizado aí para alguma empresa que não tenha profissional e que precise orientar o seu trabalhador. Antes de mais nada, a gente vai falar nesse programa de treinamento sobre estatística aí do Brasil em relação ao acidente de trabalho, o que é o EPI, o que é o equipamento conjugado de EPI, o que é CA, qual a obrigação da empresa quanto ao EPI e também do empregado, e as responsabilidades. Então, antes da gente iniciar isso, é muito interessante a gente mostrar as nossas estatísticas hoje. Então, se você pegar lá esse site, eu até recomendo, chama Smart Lab, que é um site do governo que tem estatística relacionada aí a acidente de trabalho no Brasil. Então, eu peguei as frequências de notificação de comunicação de acidente de trabalho, dentro desse site. E se você olhar aí essa estatística de 2022, um ano anterior ao que está fazendo o vídeo, estou fazendo esse vídeo aqui no mês de outubro de 2023, então nós tivemos aí 602.900 acidentes de trabalho. É muito acidente de trabalho. Então, se você pegar dentro dos estados aí que tem maior ocorrência de acidente de trabalho, você vai verificar que os maiores, principalmente na região sudeste, são os estados que contribuem aí para maior incidência de acidente. Por quê? Porque são os estados que têm maior população, são os estados que têm maior frequência industrial e mineração. O estado de Minas, por exemplo, é um estado onde tem muita empresa de mineração, extração de minério, então a questão da probabilidade de incidente ela é maior, E São Paulo é um polo industrial também, onde tem muita empresa. E seguido de São Paulo e Minas Gerais, vem aí os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, e aí por diante. Então, se você pegar esses 612 mil acidentes, a frequência aí, se você analisar de 2002 até 2022, ela tem oscilado bastante. Viu que em 2008 a gente tem uma incidência bem maior, mas entre 2019, que foi o período que iniciou, no final de 2019 começou a iniciar aí o Covid, então o índice de acidente ele deu um pico bem alto, 639 mil ocorrências. Depois ele teve uma queda para 2020, que teve o período da pandemia, onde aí pode ter contribuído à diminuição, porque grande parte de alguns trabalhadores estavam fazendo trabalho home office, E aí, meados de 2021, a pandemia foi se instalando mais instável e aí começou de novo o aumento de ocorrência de acidente, onde a exposição, quanto maior a exposição, maior a probabilidade de ocorrência de acidente. E em 2021 nós tivemos aí 571 ocorrências e passando para 2022, 612 mil ocorrências de acidente. Então, isso a gente leva a crer que a exposição, se aí não tem uma grande
preocupação com a prevenção, acaba aí tendo grande ocorrência de acidente. Então, se a gente analisar aqui mais as estatísticas, a gente vê que, se você observar, a gente está vendo essa incidência de acidente, né, real, mas que for emitido CAT. Aquela subnotificação, a gente talvez não tenha ela aqui, porque como o empregador não comunica, né, algumas pessoas às vezes até não tenham conhecimento, né, da emissão da CAT, que é uma proteção para o trabalhador em questão de precisar de afastar, né, quem faz o tratamento da ocorrência de acidente aí é o INSS. Então, essas subnotificações, dificilmente a gente vai apurar todas. Então, pegando pela área econômica aí, quais as áreas que teve maior incidência de ocorrência de notificação de CAT aí? Então, você vê que aí 10,4% é atividade de atendimento hospitalar, seguido aí de comércio varejista, administração pública, transporte rodoviário, construção de edifício, atividade de correio, restaurante e outros, e aí por diante. Qual a parte do corpo mais atingida? Aí a gente frisa a questão da proteção do trabalhador, né, de equipamento de proteção, porque aqui a gente tem a corte, laceração, ferida contusa e pictura, né, seguida de fraturas, contusão, esmagamento, né, por operar muito equipamento. E qual a parte do corpo que sofre mais porque tem maior exposição? Dedo, mão, joelho, pé, né? Então o dedo está ganhando aqui 23,8, porque a grande parte aí da área industrial, ela tem maquinários que o trabalhador fica com exposição aí a dos seus membros superiores, né? No caso, parte de mão, dedo, ombro, punhos, etc. E o grupo de agentes causadores, como tem exposição de mão e braços, né, vai ser máquinas e equipamentos. E aí tem a questão de queda de menos nível, agente biológico, veículo de transporte, agente químico. Então são maiores aí causadores aí de ocorrência de acidente entre meados de 2012 a 2022. E aqui tem alguns outros agentes causadores também, motocicleta, metal, né, com a questão de entrega de iFood. Então a incidência ela tem crescido bastante nessas entregas rápidas. E ocupações, a gente tem a função aí de técnico de enfermagem, alimentador de linha de produção, que o nosso Brasil tem muita área produtiva, né, que tem exposição direta do trabalhador. Então esta é a estatística. Se você pegar aí a estatística por tempo, qual que é os dias da semana com maior incidência de acidente, aqui está dizendo dias com mais casos durante a semana, 294 mil quarta-feira, no meio da semana, né, a pessoa começa a trabalhar no metade, já está com um pouco mais cansada, né, de repente, e aí isso tem contribuído. E no sábado, final de semana, dia com maior casos no final de semana, às vezes a pessoa está fazendo hora extra e etc, tem que trabalhar sábado, e isso acaba evoluindo aí para contribuir negativamente para a questão de acidente. E entre as faixas etárias, a gente percebe que a faixa etária masculina, em 18 e 24 anos, a gente tem uma incidência grande aí de acidente. Entre 2012 e 2022, teve 810 mil acidentes, 810.700 ocorrências, 810.700 ocorrências de acidente com idade de 18 e 24 anos, na parte masculina. São os jovens que estão ingressando na área produtiva, né, sem tanta experiência e querendo fazer as coisas, acaba aí o índice de acidente aumentando. E na parte feminina, a parte de mulher, foram 359 mil ocorrências entre a idade de 30 e 34 anos. Ok? Então, depois da gente ver essa estatística, a gente vai voltar aqui para a parte de falar sobre equipamento de proteção individual. Já sinalizamos as estatísticas, eu coloquei algumas gravuras aqui justamente para a gente analisar, né, no nosso país aí, que a gente encontra muito em obra,
Em área industrial, não tanto, porque é mais rigoroso, mas em obras mais por causa de reforma de casas, reformas de prédio, às vezes não é empresa tão grande, né? E aí há possibilidade, incidência maior de ter equipamentos não tão bons, ou às vezes nem fornecimento de equipamentos de proteção individuais. Aqui a gente vê nessas gravuras algumas. O trabalhador ele é muito criativo, né? Quando você tem alguma coisa, às vezes, que ele sabe que está exposto, mas que aquilo está prejudicando ele, mas ele precisa de fazer o trabalho, ele acaba inventando, né? Criando aí um jeitinho para que ele consiga fazer a atividade e ter uma exposição menor, mas não seria a forma mais correta, né? Aqui o cara improvisou aí uma máscara respiratória, uma máscara de proteção com os raios aí da solda, e aqui o trabalhador improvisando aí, colocando o capacete, mas improvisando aí com um chapéu para proteger do sol. Então, o que é um equipamento de proteção individual, então? O equipamento de proteção individual, o próprio nome diz, né? De acordo com a NR6 da Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, essa norma ela foi regulamentada com o objetivo de parametrizar equipamentos de proteção para o trabalhador. Que todo equipamento fornecido pelas empresas seja um equipamento aprovado, né? Testado em laboratório, que esse equipamento ele tem um número de certificado, que a gente chama de CA, Certificado de Aprovação, que é um número que é registrado no próprio equipamento, né? Pode ser em alto relevo, ou até mesmo na embalagem, de que o equipamento foi testado e aprovado para ser consumido. Se ele tem uma proteção aí para... muitas vezes os equipamentos ele pode ser conjugado, mas ele tem que ser aprovado para aquela união de equipamento, né? Muitas vezes as pessoas pensam numa obra, acaba juntando um equipamento com outro para fazer a proteção, e às vezes dependendo de fornecedor para fornecedor, se você pegar um cinto, por exemplo, Talabart, de um fornecedor e um cinto de outro, às vezes a conexão não vai dar certa, não vai ficar bem feita, e isso pode atrapalhar aí na proteção do trabalhador. Então, sempre quando comprar equipamento que ele seja uma CA em conjunto, conjugado, que seja do mesmo fabricante, do mesmo fornecedor, para que essa proteção seja ideal. Então, aqui a gente vê outras gravuras demonstrando aí o jeitinho brasileiro, né, de dar um jeito para proteger, mas não é a forma correta. Aqui nós estamos vendo em obra, né, de pessoas trabalhando debaixo de andaime, um andaime todo irregular, né, sem as regras aí de acordo com a NR18. Isso tudo leva o trabalhador até aquela estatística que a gente já demonstrou aqui. Então, o equipamento ele tem que ser aprovado para aquilo que ele foi produzido. E hoje no mercado a gente tem vários equipamentos, né? Tanto ele individual único, como ele conjugado. Esse equipamento aqui, ele tanto está sendo protegido a visão do trabalhador, como a proteção auditiva, quanto alguma proteção, às vezes, porque a pessoa está em exposição em área que tem a vegetação, que pode ter aí insetos, né, animais peçonhentos, ele pode proteger a área aí do pescoço também. E aqui a gente tem também a proteção do capacete, né, com a cabeça, a viseira para proteger alguma partícula volante, que ela seja projetada contra os olhos, e também a proteção auditiva. E aqui a gente tem exemplo aqui de proteção aí contra a queda de diferença de nível, que aí é um cinto, né? Hoje a gente tem diversos no mercado, que ele pode ser usado tanto na parte com talabarte fixo, né, onde você tem uma linha de vida, como você pode estar utilizando também com talabarte retrátil, que depende muito do que a atividade que o colaborador está fazendo. Então, por isso, tem que ter um profissional da área de segurança para orientar, porque a gente tem que saber qual atividade o cara vai fazer. Ele vai fazer uma descarga em cima de um caminhão, ele vai fazer um carregamento de combustível em cima de um caminhão-tanque, ele vai fazer
uma recuperação de telhado, e aí tem que colocar um cabo-guia. Ele vai fazer um bombeamento de concreto em cima de uma laje, aí tem que colocar um cabo-guia também, e o cinto vai ser diferente para o acoplamento nesse cabo-guia. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, me compra um cinto de segurança. Mas como assim compra um cinto de segurança? O cinto de segurança, você tem que saber aonde o trabalhador está executando atividade para saber você orientar corretamente qual tipo de cinto de segurança você vai fornecer para ele. Eu vou fornecer um cinto para ele com talabarte, duplo, em Y, com absorvedor de energia, onde o colaborador ele tem a queda e aquilo é absorvido no impacto, que seria esse equipamento aqui, ó, que ele abre, né? Ele é meio que moldado dentro dessa cápsula, né? Que a gente chama de absorvedor, que na hora que ele tem um impacto, ele abre para amortecer a queda do trabalhador. Qual distância que o trabalhador está trabalhando do chão também, porque isso é importante, porque se você compra uma distância de um cinto de 2 metros, ele está a uma distância de 1,80 m, na hora que ele abrir, ele vai bater no chão do mesmo jeito. Então, tudo isso, gente, é importante na seleção do equipamento de proteção individual. Não basta apenas ou comprar um equipamento e você não sabe com o que o trabalhador está realizando, qual é a atividade que ele está realizando. É uma atividade horizontal, é uma atividade vertical. Essa atividade vertical tem equipamentos lá que ele consiga atracar o cinto, né? No caso de obra, ele consegue atracar o cinto no local seguro, tem dispositivo lá que ele vai travar ou vai segurar o trabalhador nessa queda, então tudo isso tem que ser observado no equipamento de proteção. E o que vem a ser o EPC? O EPC, na verdade, nada mais é que um equipamento de proteção coletiva. Ele pode variar dependendo da atividade também. Aonde você tem uma atividade que o cara tem a solda e essa fumacinha que sai da solda precisa de ser absorvida para que não vá para a respiração do trabalhador, além de estar usando aí o respirador. Então, você pode colocar um sistema de exaustão, que é também um sistema de proteção coletiva. Sinalizações com essas placas que estão demonstrando aí, também é uma forma de proteção coletiva, que você está fazendo isso para toda a população que está dentro daquela localidade. Extintor de incêndio também não deixa de ser um protetor, né, uma proteção coletiva. Corrimão, guarda-corpo, tudo aquilo que ele vai ter uma proteção maior para aquelas pessoas que estão trabalhando naquele local, chamamos de proteção coletiva, né? Um exaustor, de cabine de pintura, né? Onde você está absorvendo aquilo para que o trabalhador não fique respirando. Isto é um equipamento de proteção coletiva. Aí o extintor não deixa de ser, né, uma proteção coletiva. Existe também hoje, as pessoas não utilizam muito, né, quem vai tirar raio-x, por exemplo, não tem essa preocupação ou não tem o conhecimento. A gente, como civil, né, como uma pessoa comum, se você for hoje tirar um raio-x, você tem direito, né, de pedir àquela pessoa que vai tirar o raio-x te dar um protetor de tireoide. O que é o protetor de tireoide? É uma proteção que vai proteger essa região do pescoço aqui, para que esse raio-x não tenha radiação nessa região que possa provocar aí um câncer futuramente. Então, normalmente, toda localidade que tem raio-x, obrigatoriamente ele tem que ter um protetor de tireoide. Muitas vezes, algum local pode não ter, porque as pessoas não cobram. Porque se começasse a cobrar, teria que estar à disposição da pessoa que for realizar aí este exame. O sinal também de trânsito não deixa aí de ser uma proteção coletiva que orienta as pessoas a fazer a forma correta, apesar, né, de algumas pessoas não utilizar ele da forma correta, mas é um equipamento de proteção coletiva. Tá, uma pergunta que sempre me fazem na área de segurança do trabalho, principalmente as pessoas que são responsáveis direto por suprimentos, o almoxerifado,
da dúvida de você comprar um lote de equipamento de proteção individual, e esse lote venceu o CA, e eu tenho que descartar esse equipamento de proteção individual? Então a pergunta é o seguinte: o EPI com CA vencido pode ser entregue e utilizado pelo trabalhador? Sim, não tem problema desde que comprado antes de vencimento? Não. O CA tem que estar em dia e cadastrado no Ministério do Trabalho? Não. O mesmo poderá prejudicar o trabalhador na sua atividade? Sim, desde que comprado antes do vencimento e respeitando a validade do fabricante. Então, a mais correta, né? Na verdade, a correta é a letra D. Porque hoje a nota técnica do Ministério do Trabalho, todo equipamento de proteção individual adquirido antes do vencimento do CA, ele pode ser utilizado desde que a validade do fabricante não esteja vencida. Como assim? Você compra, por exemplo, um lote de botina, e na botina o fabricante ele informou que a garantia daquele equipamento para armazenar dentro do seu estoque ele é de 3 anos. Aí você já comprou o equipamento, ele já estava com 1 ano já o CA próximo de vencer. E quando você comprou, você não utilizou ele todo naquele período, né, que você adquiriu, e o CA venceu. Só que o CA venceu com 2 anos. E o fornecedor, né, o fabricante, informou que ele tem garantia de 3 anos, né, mesmo armazenado. Então, você poderá utilizar, né, despachar esses equipamentos para utilização dentro do prazo de 1 ano. Porque se o CA venceu em 2 anos e o fabricante falou que ele tem a garantia, né, de guarda aí por 3 anos, então você tem mais 1 ano para utilizar o equipamento. Passando esse período, já não mais pode utilizar o equipamento. Aí, se ficar ainda equipamento sem fornecer, esse EPI deverá ser descartado. Por que ele deverá ser descartado? Porque o fabricante não dá mais a garantia do equipamento, ou seja, mesmo armazenado sem utilizar, esse equipamento pode se deteriorar, né, em contato com oxigênio, com os materiais que foram feitos o equipamento, ele pode estar em contato com o oxigênio e se desgastar e não ter mais a eficiência da proteção. Então, o que fala a nota técnica do Ministério aí do Trabalho é sobre isso, né? Se tem um certificado de aprovação, ok, equipamento poderá ser utilizado. Mas, se o CA venceu, aqui está a nota técnica do Ministério do Trabalho emitida, nota 146, 2015, julho de 2015, onde fala: o uso de EPI comercializado durante a validade do CA não fica proibido, visto que na época da sua aquisição, o certificado junto ao Ministério do Trabalho era válido. Ou seja, após a aquisição final do EPI com o CA válido, o empregador deve atentar à validade do certificado de aprovação. Deve, então, o empregador adquirir o EPI antes de disponibilizá-lo ao trabalhador. Observar as indicações do fabricante portador, constante na embalagem e no manual de instrução do produto para determinação de sua validade. Ou seja, verificou o CA, não está vencido, utiliza sem problema. Venceu, vai utilizar a determinação do fabricante, né? Do fabricante, o que ele fala sobre a guarda desses equipamentos para que ele possa utilizar. Bom, quais são as obrigações do empregador quanto ao equipamento de proteção individual? Sempre que as medidas de proteção ofereçam completa proteção, enquanto as medidas de proteção estiverem sendo implantadas. Ou seja, sempre que você observar que não só o equipamento que você forneceu ele está dando uma proteção para o trabalhador, é como você colocar o trabalhador exposto a ruído e poeira. Você deu para ele só a proteção de ruído e achou que aquela poeira não ia prejudicar para ele. Então o empregador tem que atentar e que esse equipamento não só vai proteger a saúde dele, que ele tem que dar um respirador para ele, que o pessoal chama de máscara, mas o correto é respirador. E quando ele está fazendo alguma atividade que ainda não tem alguma proteção coletiva,
e depois que fizer a proteção coletiva, por exemplo, o ambiente ele vai ficar salubre, não é? Vai ser uma atividade insalubre, você pode fornecer o equipamento de proteção até que essa proteção coletiva seja implantada. E para situações de emergência, às vezes o trabalhador está em área onde tem exposição a algum produto químico que pode ter aí vazamento, e que se vazar não dá tempo do trabalhador correr, ele tem que usar uma proteção emergencial, então esse trabalhador tem que fornecer para ele um respirador, por exemplo, com um filtro compatível com aquele agente, né, que poderia vazar, por exemplo, amônia, e que numa emergência tiver vazamento, o cara usa até chegar a um local seguro, ou tirar pessoas lá de dentro também, ajudar a tirar os colegas de trabalho. Bom, responsabilidade do empregador contra a EPI. Adquirir o adequado ao risco adequado, né? A pessoa está mexendo com solda, qual seria o equipamento adequado? Se você analisar essa foto, o cara não tem uma máscara compatível com a atividade que ele está executando, né? Ele não está protegendo aí o seu rosto em si, que as fagulhas podem ir, porque o protetor que ele está utilizando é coisa temporária e jeitinho brasileiro, né? A sua visão pode ficar prejudicada. Ele não tem um avental de raspa, ele não tem uma manga de raspa pela foto, né? Aí não dá para ver se está usando bota, etc. Não dá para analisar. Mas por aí a gente vê que ele não está totalmente protegido. Ele deveria ter uma máscara de solda própria para executar essa atividade, com manga de raspa, porque não adianta ele ter uma luva de cano mais longa, mas ele está usando uma camisa mais curta e aí a parte do antebraço dele vai ficar desprotegida. Então, o empregador tem que ter um profissional da área de segurança para orientar na atividade, que o cara vai saber para analisar qual tipo de equipamento que ele vai fornecer. E responsabilidade também do empregador exigir o seu uso e no fornecimento do equipamento pegar aí o registro da ficha de proteção, né? Hoje a norma NR6 ela deixa livre, né, a questão de também você registrar isso via eletrônica, né? Você tem algum meio eletrônico você consegue registrar essa ficha de EPI, desde que esse meio eletrônico consiga emitir relatórios evidenciando aí que foi fornecido equipamento para o trabalhador. Bom, o empregador só deve fornecer equipamento de proteção individual para o trabalhador com aprovação, né, com um certificado. Tem muito fornecedor aí, fundo de quintal, que o cara faz um EPI, uma luva, costura de qualquer jeito e vende mais barato no mercado. Na hora que você vai olhar o equipamento, ele não tem aprovação, ou seja, ele não foi testado junto aos órgãos e criado aí um CA para ele, certificando esse equipamento. Então, esses equipamentos não podem ser comprados. Nenhum EPI pode ser comprado sem o CA, sem o certificado de aprovação. Treinar o colaborador sobre o uso, né, conservação e guarda. Esse treinamento é essencial, pode se utilizar até esse slide como um treinamento de equipamento de proteção, teoricamente, né, mas tem aquela parte, né, prática que você tem que demonstrar o EPI para o colaborador para saber realmente se ele sabe usar. Que na minha experiência eu já vi trabalhador de pegar um protetor de plug, parece até mentira, né? E ele enfiar o protetor de plug no nariz. Porque no local que ele trabalhava, o que incomodava dele não era o ruído, ele já tinha perda auditiva. O que incomodava ele era a poeira. Então, ele viu 2 plugs, pensou, não, isso aqui vai me ajudar a questão dessa poeira. Ele até sinalizava que ele respirava, colocava, fazia atividade, depois tirava. Então, às vezes a gente pensa que o trabalhador ele sabe utilizar equipamento, mas na verdade, muitas empresas pegam funcionário do interior, né? Às vezes a pessoa não tem um conhecimento, nunca viu aquele equipamento, nunca ficou exposto a um tipo de agente que prejudicasse a saúde dele, e na hora que ele recebe o equipamento ele não sabe. Então tem que demonstrar, perguntar, saber se a pessoa sabe como utilizar e utilizar da forma correta, além de explicar também a higienização. Como higienizar o equipamento, aqueles que têm higienização, e
a guarda, que é o importante também. Não podemos deixar equipamento lá no agente, na exposição ao agente agressivo, porque você deixa ele exposto lá, ele vai recebendo toda aquela exposição, né? E o equipamento vai deteriorando e desgastando. Então, tem que orientar o trabalhador e registrar em treinamento essa orientação. É de responsabilidade também do empregador substituir equipamento danificado ou extraviado. Todo equipamento de proteção ele deve ser fornecido gratuitamente para o trabalhador e, se danificado, substituir sem qualquer ônus para o trabalhador. Fica só a observação no caso de extraviado, se for um extravio aí de utilização de maneira incorreta, um extravio de perda, que aí cada empresa determina aí qual que é a melhor forma, se ela vai aplicar uma medida disciplinar ao trabalhador ou se ela vai fornecer novamente equipamento, porque foi um extravio que não dependia aí do trabalhador. Ele deixou ele guardado no seu armário, mesmo assim foi lá arrombar o armário dele e roubar. Aí não tem como. Extraviou, mas o trabalhador não teve culpa, porque ele tinha guardado ele de forma correta. Ok? Responsabilidade pela higienização e manutenção periódica, né? O trabalhador, ele, apesar que ele tem uma responsabilidade nisso também, que ele tem que higienizar assim que finalizar o seu expediente de trabalho, higienizar o seu equipamento e guardar em local seguro, mas é responsabilidade do empregador essa higienização. Bom, qualquer irregularidade aí que o empregador, ao comprar equipamento, notar, ele poderá comunicar aí ao Ministério do Trabalho para que tome as medidas cabíveis. E registrar sempre o fornecimento, igual eu falei, tanto ele pode ser físico, né, uma ficha de EPI, como pode ser eletrônico através de um software, alguma inteligência artificial que possa fazer isso. Aqui a gente vai demonstrar alguns equipamentos de proteção. Antes disso, qual que é a responsabilidade do empregado? Utilizar o equipamento de proteção individual na forma que lhe foi fornecida, né? Para qual agente que ele vai estar exposto. Higienizar também o equipamento, guardar ele, né? Ele é responsável pelo equipamento que ele recebeu. Então, para proteção de cabeça aí, os equipamentos de proteção hoje ele é dividido por parte do corpo, né? Nós temos a parte superior da cabeça, aí nós temos capacete de segurança, nós temos da parte da face, nos olhos, tem os óculos de segurança, proteção auditiva, nós temos protetor tanto ele de concha como de inserção, né? De plug. Nós temos aí a proteção respiratória, que é um respirador, né? Alguns chamam de máscara, mas o certo é respirador. A parte de proteção dos membros superiores, no caso de luva. Proteção de membros inferiores, calçado, botina, sapato, bota de PVC, etc. E muitas vezes a empresa fornece o uniforme de proteção. E hoje a gente tem um uniforme próprio também para a área elétrica, né? Que temos aí roupa de ATPV, né? Que é uma proteção para casos de arcos elétricos ou fogo repetindo, né? E no caso, o sistema de proteção de queda individual, que é o cinto de segurança, coligado aí com talabarte, ou trava-queda retrátil, etc. E proteção de tronco, a gente tem aí também a questão dos aventais. Nós temos esse vídeo aqui que a gente vai passar, que é um vídeo interessante, sobre questão de proteção individual.
Esse vídeo aí, ele demonstra a preocupação do coordenador lá, do trabalhador, de proteger, colocar proteção coletiva, no caso lá os cones, né? Mas esqueceu da proteção individual, que era um respirador, no caso, o pessoal descarregasse aquele material que gerou muita poeira, né? Muita projeção de material no ar, e com isso acabou eles tendo que sair correndo aí. Então, a análise do ambiente do trabalho para você fornecer equipamento, ele tem que ser feito aí, o que a gente chama de análise preliminar de risco, né? É você analisar qual atividade o cara vai fazer e quais EPIs necessários. Ali, além de um EPI, né, de proteção coletiva, necessitaria também de um EPI aí, tanto a proteção dos olhos, que eles já tinham, e proteção respiratória, que não tinham, e aí eles teve que sair do local rapidamente. Ok? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês sobre proteção individual. Qualquer dúvida pode passar para a gente. E aí tem o meu contato, islandasomarcos.gmail.com. Se inscreva aí no canal. A gente sempre vai divulgar materiais para ajudar aí, né, pessoal que está iniciando na área de segurança. Quem já está aí já há um tempo também, algumas planilhas interativas. E é isso. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.